tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora de Ciências, e estou aqui para mais uma aula. Vamos ver qual é o assunto da nossa aula. A nossa aula de número 7 tem por objeto de conhecimento o clima e no detalhamento características climáticas da região amazônica, microclima e ilhas de calor no Amazonas. Então, vamos para a nossa aula. E na nossa aula nós vamos falar sobre o clima na Amazônia, né? E aí, trouxe aqui para vocês várias imagens que caracterizam o clima da nossa região. Então vocês podem observar que nós somos cercados por muita floresta, por muitos rios. Nós também temos na nossa região muita chuva, esses rios que são enormes, né? Mas será que isso influencia no nosso clima, né? Essa grande quantidade de chuvas que a gente costuma ter quase que ao longo do ano, o quanto que isso é característica da nossa região. Então, são esses assuntos que nós vamos abordar na nossa aula, tá? Então, vamos aí para as características climáticas da região amazônica. Então, primeiramente, a gente vai definir o nosso clima, né? O nosso clima, ele é equatorial, lembrando que nós temos a linha do Equador cortando a nossa região, né? E nessa linha do Equador, nessa posição onde a nossa região está no planeta, a gente tem uma incidência solar maior. Lembra das nossas aulas que nós temos aí esses raios solares sendo absorvidos perpendicularmente, o que faz com que seja uma das regiões mais quentes do globo terrestre, certo? E aqui nós temos, além de altas temperaturas, além do clima ser quente, ele também é úmido, né? Nós temos uma grande quantidade de água. Mas, professora, como assim úmido? A gente, ao longo da nossa aula, a gente vai falar bastante sobre a diferença do clima úmido e do clima seco. Mas o que é importante que vocês saibam é que na nossa região nós temos esse clima com bastante umidade, certo? Nós também temos pequenas variações de temperatura, né? A gente percebe que ao longo do ano a gente não tem um momento em que a temperatura fica muito baixa, né? Nós temos ali aquele calor presente quase que o ano todo, sendo que em determinados momentos chove mais, em determinados meses chove mais, em outros chove menos, certo? Então são pequenas variações. A amplitude térmica sazonal, lembrando que a amplitude térmica, ela é a diferença de temperatura, né? É de ordem de 1 a 2 graus Celsius, né? Sendo que os valores médios situam-se entre 24 e 26 graus Celsius. Aí você deve estar se perguntando, professora, mas esse valor é muito baixo. Quando a gente está na cidade, a gente vê lá no termômetro da cidade apontando para 34 graus Celsius. Como que é 26? Porque esse valor que a gente está falando, gente, é uma média, tá? Então, tem dias que são mais quentes, tem outros que não são tão quentes, e aí é tirada essa média, tá? Mas ter uma média de 24 a 26 graus Celsius é uma média de temperatura alta, certo? Então, voltando lá para nossas características, nós temos aí a precipitação média de aproximadamente 2.300 milímetros ano. Lembrando que toda vez que a gente fala em precipitação, gente, a gente está falando de quê? A gente está falando de chuva, né? Então, nós sabemos que a nossa região chove bastante, né? A gente consegue observar isso. Às vezes, a gente até se assusta, porque até mesmo num dia que amanheceu super ensolarado, no final do dia, o que vem? A chuva, né? São características comuns da nossa região. Então, a gente tem essa elevada precipitação, essa elevada quantidade de chuva, principalmente por conta da imensa floresta que aqui está presente, tá? Então, nós temos ali a floresta presente, que tem toda influência principalmente nessas quantidades de chuvas que nós temos ao longo do ano.
Mas lembrando, não é só a nossa floresta que influencia, não. Temos outras influências que a gente vai falar no decorrer da nossa aula, certo? Na nossa próxima cartela, nós temos aí uma comparação entre as duas principais capitais dentro da Amazônia, né? Então, começamos aí com Belém, né, a capital do estado do Pará, que apresenta a temperatura média mensal de 26,5 graus Celsius em novembro, né? Então, em novembro, a temperatura é mais quente, né, lá em Belém, e a temperatura mínima é de 25,4 graus Celsius em março. Então, em março, é menos quente lá em Belém. Em Manaus, capital do Amazonas, por outro lado, possui seus extremos de temperatura nos meses de setembro, que é 27,9 graus Celsius. Então, setembro normalmente é o mês mais quente em Manaus. E a menor temperatura média, né, é em abril, com 25,8 graus Celsius. Certo? Então, percebam aí que as duas principais capitais dentro da Amazônia, elas apresentam essas características de alta temperatura, mas mesmo assim a gente consegue observar que Manaus ainda fica um pouquinho mais quente, né? Manaus tem uma média um pouquinho maior quando comparado com Belém, certo? E vamos aí continuar falando, né, sobre as características desse clima. Então, a gente sabe que aqui na Amazônia nós temos um período de intensas chuvas, né? E quando a gente fala intensas chuvas, a gente está querendo falar em forte atividade convectiva. E esse período de intensas chuvas, ele é compreendido ali entre novembro e março, né? Na região amazônica, por exemplo, na época do Natal, uma coisa que é bem característica é o quê? As chuvas, né? A gente percebe ali essa presença de grande quantidade de chuva no fim do ano, né? Mas também tem um período de seca. E esse período de seca quer dizer que é um período sem grande atividade convectiva, né? E ele ocorre entre os meses de maio e setembro, tá? Então, o período de seca na cidade de Manaus, ele vem junto com o período com a maior temperatura, que é em setembro, né? Como a gente pode ver na última cartela. Então, esse período de seca é quando a gente tem menos chuvas na nossa região. Os meses de abril e outubro são meses de transição entre um regime e outro, né? Então, esses meses aí, eles são caracterizados pela transição do período que chove mais para o período que chove menos, certo? Então, aí são essas principais características do clima, né? Lembrando que ele é sempre caracterizado pela alta temperatura, pela grande umidade, pela chuva que vai estar presente quase que o ano todo, sendo que tem aquele período que chove menos, certo? E aí é preciso falar sobre a questão da cheia e a questão da seca dos nossos rios, né? Vocês viram nas nossas imagens anteriores que nós temos grandes rios que são importantíssimos para a população da Amazônia, né? Porque servem de verdadeiros meios de transporte, né? São as nossas estradas, como a gente costuma dizer. Então, muitas coisas, muitos materiais só chegam na cidade de Manaus, por exemplo, via os rios. Então, a presença dos rios é muito importante. E para os ribeirinhos, aqueles que estão próximos ali, que estão vivendo perto do rio, é algo que vai garantir a sua sustentabilidade, né? Vai garantir o seu sustento. Na verdade, é essa palavra que eu queria dizer. O seu sustento, né? Por quê? Porque é de lá que ele tira o trabalho dele, é de lá que ele tira o alimento dele, é da água do rio que vai ter água para ali trabalhar com a sua plantação. Então, a água é fundamental desses rios. Mas aí, o que nós vimos nos últimos anos? Nos últimos anos, nós vimos cheias muito grandes, como essa da imagem, que chegaram a um nível muito alto, né? Então, temos imagens do centro da cidade de Manaus, onde foi alagado,
né? Então temos cheias que alcançam municípios do estado do Amazonas, eles ficam assim, completamente embaixo d'água, né? E essas imagens, elas assustam, certo? Mas também tivemos secas severas, né? Então foram secas consecutivas, onde muitos rios, e principalmente ali, aqueles menores, eles chegaram a desaparecer, né? Então são imagens chocantes também, porque como eu falei para vocês, desses rios muitas pessoas tiram o seu sustento, né? E aí as pessoas se perguntam por que que isso ocorre. Então é importante a gente falar que a cheia e a seca dos nossos rios, elas sempre existiram. É um evento natural. Então a gente sabe que em determinada época do ano, no começo do ano, por exemplo, nós temos os rios subindo, certo? Que é também a época que vai chover mais, então nós temos aí essa alta dos rios. E a partir do meio do ano para o final, os rios começam a descer, certo? É também o período onde as pessoas praticam bastante a pesca esportiva, porque com o rio mais baixo eles conseguem pescar melhor, certo? Isso é normal. Ter sempre essa cheia e essa seca todos os anos. O que não é normal, gente, é a gente ter cheias extremas, que vão alagar municípios dentro do estado, e secas extremas consecutivas, que vão prejudicar muito a população. Então, o que não é normal é isso, certo? E aí é importante vocês saberem que essas cheias extremas e essas secas extremas, elas estão relacionadas com todos os problemas que o homem vem causando ao ambiente, certo? Então a gente tem aquecimento, né, do planeta que vai influenciar nisso. Nós temos dois fenômenos naturais, que é o El Niño e Laninha, que eles também vão influenciar nisso, certo? Então é importante que vocês saibam bem essa diferença. Ter cheia e ter seca é normal todos os anos. O que não é normal é ter cheias extremas e secas extremas quase que em poucos anos, né? Então, se vocês forem analisar os dados no Porto de Manaus, por exemplo, nós tem a régua que mede ali a altura do Rio Negro. E ali vocês têm os dados desde o início do século passado, né? De todos os anos. E aí, a partir daqueles dados, a gente consegue observar que essas cheias, grandes cheias, elas ocorriam, mas numa distância de 10, 15 anos de uma para outra. E nos últimos 20 anos, vamos dizer assim, nos últimos 15 anos, nós tivemos muitos episódios de cheia e mais recente, muitos episódios de seca extrema. E isso não é normal. E é necessário que os nossos alunos tomem conhecimento disso, certo? Vamos aí para a nossa próxima cartela, que fala que os especialistas em climatologia, eles estimam que 50% das chuvas são geradas localmente. Olha aí, metade das chuvas que nós temos ao longo do ano são geradas aqui na nossa região por meio da evapotranspiração. Olha aí a presença da floresta, certo? E o que é evapotranspiração? Evapotranspiração é a transferência de água para a atmosfera, derivada da evaporação, né? Então nós temos aí a evaporação e da transpiração das plantas, certo? As nossas florestas são compostas por árvores que estão na ecologia, que é um ramo da ciência que estuda ali todo o desenvolvimento dos seres vivos. Nós temos aí num estágio chamado de clímax. Então, nossas florestas nossas árvores são grandes seres vivos que respiram, que transpiram, que produzem essa grande quantidade de água e devolvem essa água para a atmosfera. E quando a gente fala em devolver água para a atmosfera, é legal a gente relembrar o ciclo da água. Na nossa próxima cartela,
nós temos aí o ciclo da água, né? Onde esse ciclo da água a gente consegue observar, nesse ciclo da água a gente consegue observar as etapas, né? Pela qual a água passa no ambiente, e percebam aí que nós temos a evaporação das águas dos rios, né? Que passa do seu estado líquido para o seu estado de vapor, né? Então, ela vai subir para a atmosfera por evaporação dessas águas presentes nos rios. Tem a transpiração, como a gente falou, as árvores são seres vivos, elas transpiram, então devolvem água também para a atmosfera por meio da transpiração, certo? Que vocês podem observar. Essa água que vai chegar em forma de vapor, né, na atmosfera, ela vai passar por um processo de condensação, né, onde nós temos aí a transformação da água para o estado líquido. E aí, quando formam as nuvens, que está cheia de gotículas de água, elas ficam tão pesadas que elas precisam liberar essa água em forma de chuva, que é o que a gente chama de precipitação, né? Que vocês observaram aí essas etapas dentro do ciclo da água, só para relembrar como é que essa água se movimenta aí entre os seres vivos, o meio ambiente, aí na atmosfera, certo? Voltando para a nossa cartela, nós vimos que a metade da água vem da evapotranspiração, né? A evaporação e a transpiração da nossa floresta. E a outra metade advém da evaporação do Oceano Atlântico, que adentra na floresta pela força dos ventos alísios, né? Então, a outra metade vem de evaporação do Oceano Atlântico, que é trazido para a floresta, né? Essa metade é trazida por meio da força dos ventos alísios. Os mecanismos que provocam chuva na Amazônia estão intimamente ligados com as massas de ar que atuam na região. Mostrar para vocês essas massas, eu trouxe aqui, ó, a imagem do mapa do Brasil. Quais são essas massas e as influências delas, né? Então a gente começa aí, ó, com a massa equatorial atlântica, que é essa que está aí na cor laranja, certo? E essa massa, ela é quente e úmida, dominando a parte litorânea da Amazônia e do Nordeste. Em alguns momentos do ano, tem seu centro de origem no Oceano Atlântico. Então, temos aí a influência dessa massa de ar que vem aí do Oceano Atlântico. Temos ainda a influência da massa polar atlântica, né, que é essa representada em azul. Ela é fria e úmida, forma-se nas porções do Oceano Atlântico próximas à Patagônia, ou seja, no extremo sul da América do Sul, certo? Atua mais no inverno, quando entra no Brasil com uma frente fria, provocando chuvas e quedas na temperatura. Friagem no sul da Amazônia. É aquela friagem que a gente conhece, que alguns estados, ali Rondônia, Acre, são alguns estados que conseguem perceber bem essa queda na temperatura. Tem ainda a massa equatorial continental, certo? Que é essa que está aí em vermelho. Ela é quente e úmida, com o centro de origem na parte ocidental da Amazônia, que domina a porção noroeste da Amazônia quase durante o ano, certo? Então, vocês viram aí as massas de ar que influenciam, né, no clima da Amazônia. Além dessas massas de ar, nós também temos fenômenos que influenciam no nosso clima. Não só na Amazônia, não só no clima da Amazônia, mas também no clima do nosso país, no clima do Brasil. E que fenômenos são esses? Então, nós temos aí o El Niño, com certeza vocês já devem ter ouvido falar, né, nos telejornais, comenta-se bastante sobre esses fenômenos. O El Niño é uma oscilação sul. E o que o El Niño provoca?
provoca um aquecimento anômalo, ou seja, um aquecimento fora do normal das águas do Oceano Pacífico, tá? Lá do oceano que está do outro lado. Nós vimos aqui influências das massas polares do Oceano Atlântico, mas o El Niño e a Laninha, esses fenômenos, eles ocorrem nas águas do Oceano Pacífico e faz com que o padrão normal de circulação atmosférica se altere. O El Niño causa secas de moderadas a intensas no norte e no leste da Amazônia e aumento na probabilidade de incêndios florestais na região norte. Então, quando o clima está muito seco, quando a gente não tem chuva, existe esse aumento na probabilidade de incêndios florestais, né? Incêndios naturais, né? Por conta do clima estar seco. Não confundir os incêndios naturais com aqueles intencionais, os provocados pelo homem, certo? Então, o El Niño, ele aquece as águas do Oceano Pacífico. O outro fenômeno é a Laninha, tá? Que a Laninha, ele é exatamente o contrário. Resfria as águas do Pacífico. E aí, esse resfriamento ocasiona mudanças no padrão da circulação atmosférica e maior penetração de chuvas na Amazônia, certo? Então, quando tem seca, está relacionado ao El Niño. Quando tem bastante chuva, está relacionada com a Laninha, tá? Que são esses fenômenos. Outro fenômeno que a gente também falou por conta das massas de ar é a friagem, né? A friagem é um fenômeno comum na região sul da Amazônia e é caracterizado por uma queda brusca de temperatura devido ao avanço das massas de ar frio de origem polar que atingem o sul de Rondônia e o Acre, né? Esses estados, eles conseguem perceber mais essa friagem, eles percebem essa queda de temperatura, né? Nas capitais que estão mais acima da região norte, né, como Belém, Manaus, nos estados do Amazonas e do Pará, percebe-se sim uma queda de temperatura, mas com mais um ventinho frio, né? Rondônia e Acre não, já percebe uma queda de temperatura real, certo? Por conta da friagem, por conta da entrada dessas massas de ar polares, certo? E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre microclima, né? O que é microclima? O microclima, ele acontece quando uma pequena zona isolada apresenta características climáticas diferentes da área total em que está inserida. Então é quando a gente tem um pedaço de um lugar que apresenta características diferentes do resto desse lugar, certo? Então pode ser formado devido à influência de corpos de água, barreiras geomorfológicas e vegetação. Outro fator que pode influenciar no surgimento da condição é a influência do homem na natureza. E normalmente, gente, quando a gente fala em influência do homem da natureza, é uma influência que normalmente não é boa, certo? Então, um exemplo de microclima. Quando a gente tem, dentro da cidade, dentro do perímetro urbano, a gente tem um parque, tá? Um parque cheio de árvores. Quando você entra nesse parque, você já sente a diferença, não sente? Não tem uma sensação de ar mais puro, né? De temperatura mais amena. E o que é isso? Isso daí é um microclima que ele foi provocado aí principalmente por conta da floresta presente aí nesse parque, né? E é um microclima que a gente chama de florestal, que é o que tem aí na nossa cartela. Abrange principalmente as áreas verdes, né? Nas florestas, condições climáticas podem ser influenciadas pelas árvores e a ação do sol. Então, dentro da floresta, quando a gente está ali respirando aquele ar mais puro, né? Aquela sensação mais tranquila quanto à temperatura, até uma forte umidade, esse é o microclima causado ali pela presença de grande quantidade das árvores ali, por exemplo, certo? Tem também o microclima urbano. O microclima urbano, ele é formado pela ação do homem na natureza. Provoca algumas consequências, né? Sendo que a mais conhecida são as ilhas de calor. Quando você olha essa imagem aí, né, nesse trânsito,
chega até a dar um nervoso, né? Porque com certeza não é uma sensação que as pessoas querem ter. Se você comparar, se você for perguntar para alguém se essa pessoa prefere andar no centro de uma cidade completamente sem árvores, cheia de carros, cheia de movimentação, ou se ela quer andar no meio de uma floresta toda arborizada, para o seu bem-estar, ela com certeza vai responder que ela quer andar onde tem árvores, justamente para ter essa sensação de qualidade no ar, né? E o microclima urbano, ele tem como consequência que nós vimos aí as ilhas de calor. E o que são essas ilhas de calor? São consideradas microclimas urbanos formados pela aglomeração de construção nas grandes cidades, né? Isso ocasiona a retenção de calor quando comparada com o ambiente de regiões periféricas, como cidades menores e zonas rurais. O que isso quer dizer, gente? Por exemplo, o centro de uma cidade que tem muitos prédios, né? Tem muitos prédios residenciais, comerciais, tem muitos veículos circulando, muitas pessoas, né? Poucas árvores, então ali com certeza a gente tem uma ilha de calor. Se você comparar a sensação térmica desses locais como de um bairro mais distante, de um bairro que vai estar mais próximo à natureza, a gente consegue perceber bem a diferença, né? E é isso que aparece aí nesse quadro, nessa imagem que nós temos para vocês, né? Nós temos aí a diferença de sensação térmica que pode ser sentida numa mesma cidade, né? Então, na área rural, vocês conseguem perceber que a temperatura ela é menor, né? Na área periférica, já próximo aos centros, ela já vai aumentando e a gente tem um pico dessa temperatura, olha, lá em 33 graus Celsius, a gente tem o pico dessa temperatura aonde? Na região central, que é justamente aquela aglomeração de prédios, veículos e pessoas. Então, nessas ilhas de calor, nós temos aí essa alta temperatura. Quanto mais longe da ilha de calor, mais próximo à área periférica, nós temos essa temperatura diminuindo, certo? Então, ilha de calor, ela é provocada principalmente aí, né, por conta dessa aglomeração, os veículos e prédios, por conta aí das construções do desenvolvimento das cidades, né? E as ilhas de calor na Amazônia, a gente consegue ver bem aí nessa imagem, né? Dentro da cidade de Manaus, a área urbana de Manaus, nós temos aí 3 graus Celsius mais quente do que a floresta. Então, apesar de a gente olhar esse número e achar que ele é pequeno, professora, só 3 graus não é muita coisa. Gente, para uma temperatura, né? Aquela média de temperatura, 3 graus são muita coisa, sim. A gente consegue sentir isso e é por isso que, em busca de uma qualidade do ar, em busca de uma qualidade de vida, né? De você poder caminhar em lugares mais amenos, as pessoas buscam ficar mais próximas a áreas que têm florestas, a áreas que têm árvores, né? Áreas que são arborizadas, que com certeza essas áreas elas te garantem uma qualidade melhor do ar, né? E para que você se movimente. Ninguém quer ficar andando num local, ainda mais na região amazônica, onde a temperatura é muito alta, num local completamente sem árvores, né? Porque aí a gente sente muito essa temperatura, a gente consegue sentir bem essas ilhas de calor e a pessoa acaba ficando cansada, ficando ruim mesmo com aquela temperatura alta, certo? Essa foi a nossa aula.